Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos aí para uma correção de gramática. Eu já coloquei lá o gabarito da folha fixação 3 de alguns exercícios, mas eu quis deixar o exercício 4 e o 6 para fazer em vídeo, porque são exercícios que são um pouquinho mais complicados. Eu queria explicar de uma maneira melhor para vocês e não colocar só o gabarito, tá bom? Então, a nossa aula de gramática, como vocês sabem, né? Caderno, estojo, lugar adequado para vocês conseguirem prestar atenção em mim e tirar as dúvidas agora, porque vai ter o teste, né? E vai cair tudo que nós vamos falar agora vai cair no teste. O teste ele tá fácil para quem estudou e nós vamos corrigir a folha fixação 3. Os exercícios 4 e 6 que ficou faltando lá na folhinha do gabarito não tem o exercício 4 e 6. Então vamos ver o que fala aí o exercício 4. O exercício 4 fala assim, ó. Identifique se as frases abaixo estão na voz ativa, passiva ou reflexiva. Então lembrando que ativa é quando o sujeito faz a ação, passiva quando ele sofre, e reflexiva é quando ele faz e sofre a ação nele mesmo. Em seguida, faça a transformação da voz ativa para a voz passiva e da passiva para ativa. Então, dependendo, se for ativa, eu transformo em passiva. Se for passiva, eu transformo em ativa. Então, ficou assim. Vamos ver se vocês acertaram. O exercício A está assim, ó. O garoto feriu-se. Feriu-se com o canivete. Aqui está o verbo, ó. Feriu-se. Ele fez a ação de ferir a ele mesmo. Quando acontece isso, dele fazer a ação nele mesmo, a gente fala que o verbo feriu está na voz reflexiva. É quando ele faz a ação e ele sofre a ação. Ele faz ação nele mesmo. Voz reflexiva não tem como a gente passar para ativa para passiva, então é só escrever lá, voz reflexiva. Acertaram? Se acertou, coloca um certinho. Se errou, apaga e conserta. Na letra B está assim. O homem é corrompido pela sociedade. Ó, é corrompido tem dois verbos, o verbo ser e o verbo corromper. Dois verbos formam uma locução verbal. Toda vez que eu tenho uma locução verbal, o meu verbo está na voz passiva. Na voz passiva, como que eu faço? Eu tenho que passar para ativa. Então, aqui, eu sempre pego de trás para frente e tiro os dois verbos e coloco um só. Então, na voz ativa vai ficar: a sociedade corrompeu o homem. Por que está aqui, ó? O homem é corrompido pela sociedade. Então, na voz passiva vai ficar: a sociedade corrompeu o homem. Melhor aqui seria corrompe o homem, né? Porque aqui o verbo tá aqui, ó, tem um erro meu aqui, tá, gente? O verbo aqui, ó, ele tá no presente. Então aqui é corrompe, não é corrompeu, é corrompe, tá? Então vocês consertem aí. Eu não vou parar, senão vou ter que voltar tudo de novo. Então, tá erradinho aí o verbo, não é corrompeu, é corrompe. A sociedade corrompe o homem, porque o verbo aqui está no presente, tá? Então fica: a sociedade corrompe o homem. Letra C. Felipe plantou uma rosa. Plantou. Felipe fez a ação de plantar. Se ele fez a ação, ele não sofreu, ele fez, ele está na voz ativa. Se está na voz ativa, quando eu passo para passiva, fica assim, ó. Eu inverto, vou inverter. O que está atrás vem para frente, o que está na frente vem para trás, ó. Uma rosa, colocando os dois verbos, ó. Não é plantou? Então é no passado. Foi plantada por Felipe. Uma rosa foi plantada por Felipe. Então, Felipe plantou uma rosa, voz ativa, passando para passiva, uma rosa foi plantada por Felipe. Letra D. Os meninos admiraram a locomotiva. Admiraram, eles fizeram a ação de admirar. Se eles fizeram a ação, eles não sofreram, eles fizeram, o verbo está na voz ativa. Quando eu passo para passiva, eu vou pegar aqui, ó, de trás para frente, ó, e usando dois verbos. A locomotiva
foi admirada pelos meninos. Foi admirada pelos meninos. Letra E. João foi ferido por Paulo. Ó, foi ferido, 2 verbos, locução verbal aqui, ó. Se eu tenho 2 verbos, de cara eu já sei que está na voz passiva. E João, ele foi ferido, ele não feriu. Então, aqui, ó, voz passiva. Quando eu passo para ativa, eu vou inverter. Quem está atrás vem para frente, quem está na frente vai para trás. Então, vai ficar Paulo feriu João. Aí eu só posso ter um verbo. Paulo feriu João. A frase de baixo. A moça admirava-se. Ela admirava no espelho a ela mesma. Então, voz reflexiva. Os pais educam os filhos. Quem educam os filhos? Os pais. Então, se os pais fazem ação de educar, está na voz ativa, né? E na passiva ficaria o contrário. Os filhos são educados pelos pais. Os filhos são educados pelos pais. Os 2 pretendentes insultaram-se. Ó, eles fizeram a ação de insultar um ao outro. Então, eles insultaram-se, aí vai ficar voz reflexiva. Fizeram a ação de insultarem um ao outro, tá? O exercício 4, continuação do exercício 4. O pedestre ficou machucado pelas rodas do carro. Ó, ficou machucado, 2 verbos. Voz passiva, porque o pedestre ele ficou machucado, ele não machucou ninguém. Então, ele está na voz passiva. E passando para ativa vai ficar aqui, ó, de trás para frente, ó. As rodas do carro machucaram o pedestre. Aí não pode ter 2 verbos, um verbo só, tá? Eu machuquei o rapaz. Eu fiz a ação de machucar. Se eu machuquei, o meu verbo está na voz ativa. E quando eu passo para passiva, vai ficar o rapaz foi machucado por mim, porque eu não falo por eu, por mim. O rapaz foi machucado por mim. Esse mim aqui sou eu. Tá errado falar por eu. Todos comeram uma fatia do bolo, ó. Todos comeram, todos fizeram a ação de comer uma fatia do bolo. Se eles fizeram a ação de comer e só tem um verbo, o meu verbo está na voz ativa. Passando para passiva, eu vou fazer uma fatia do bolo foi comida por todos. Uma fatia do bolo foi comida por todos. Estão acertando? Se tiver rápido, pausa, conserta, aí depois faz de novo, continua de novo. A casa foi vendida pelo corretor. Ó, a casa foi vendida. A casa não fez ação de vender nada, ela sofreu a ação de ser vendida. Se ela sofre ação, e tenho 2 verbos aqui, ó, foi vendida, uma locução verbal, significa que o meu verbo está na voz passiva. Aí, quando eu quero passar para ativa, eu tenho que sumir com um verbo, só pode ficar um, e vou jogar o que está atrás para frente, que está na frente para trás. Então, vai ficar o corretor, aqui ó, corretor, o corretor, foi vendida, vendeu a casa. O corretor vendeu a casa, ele fez a ação. O corretor vendeu a casa, ativa. A casa foi vendida pelo corretor, voz passiva. Abraçaram-se com alegria e emoção. Ó, abraçaram-se, fizeram a ação de abraçarem-se. Então, nesse caso, é voz reflexiva. Um abraçando o outro, reflexo. Eu abraço e recebo o abraço. Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Ele fez, só tem um verbo. Quem fez o trabalho? Ele, ação de fazer. Então, isso aqui está na voz, esse verbo está na voz ativa. Quando eu passo para passiva, ó,
ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Quem fez todo o trabalho? Ele fez. Como é que eu posso colocar aqui? Ó? Eu tenho duas maneiras, as duas estão corretas. Eu posso falar: todo o trabalho foi feito por ele em apenas um dia. Ou eu posso falar: em apenas um dia, todo o trabalho foi feito por ele. Esse todo o trabalho aqui, ó, todo o trabalho, a frase pode começar com ele ou não, tá? Então, as duas maneiras estão corretas. Eu coloquei as duas para vocês verem qual que vocês colocaram aí, as duas estão certas. Os dois falaram-se rapidamente. Os dois falaram-se, ó. Falaram um com o outro. Então, nesse caso aqui, voz reflexiva. Cortaram o cabelo da criança. Alguém, que eu não sei quem que está aqui, ó, cortou o cabelo da criança. Então, isso aqui está na voz ativa. Eu tenho um verbo só, eu não tenho dois verbos, eu não tenho uma locução. Se eu só tenho um verbo e alguém fez a ação, ele está na voz ativa. Como que eu passo para a voz passiva? Olha como é que vai ficar na passiva, ó. O cabelo da criança foi cortado. O cabelo da criança foi cortado por alguém aqui, ó, que eu não sei quem é, porque eu também não sei quem foi que cortou aqui. Então, eu só passo para passiva assim, ó, do jeito que está aqui. Eu não posso inventar uma pessoa para cortar o cabelo da criança. Então, eu coloco: o cabelo da criança foi cortado. Quem foi cortado? O cabelo da criança. Sofreu a ação de ser cortado. O detento havia sido liberado, ó, sido liberado pelo juiz. O detento havia sido liberado pelo juiz. Essa frase, eu tenho dois verbos, uma locução verbal. Então, essa frase encontra-se na voz passiva. E como que eu transformo para ativa? O juiz liberou o detento. O juiz liberou o detento. A apresentação agradou ao público. Ó, a apresentação agradou ao público. A apresentação fez a ação de agradar. Então, está na voz ativa. Como que eu passo para passiva? O público, ó, o final, o público, dois verbos aqui, ó, foi agradado com a apresentação. Aqui eu não coloco pela, porque a apresentação não tem condição de agradar ninguém. Então, com a apresentação, ele foi agradado, tá? Aqui no exercício 6, separe o sujeito do predicado e indique o núcleo do sujeito e do predicado como modelo. Aí tá lá, uma manada de elefante foi encontrada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo. Lembra que eu falei que tem que perguntar para o verbo? Quem foi encontrada? Quem foi encontrada? Qual é o verbo aqui, ó? Foi encontrada. Então, esse aqui, ó, é o meu verbo, ó. Foi encontrada. É uma locução verbal. Aí eu pergunto para ele: quem foi encontrada por acaso? Quem foi encontrada? Uma manada. Uma manada é o meu sujeito. Se uma manada de elefantes é o meu sujeito, lembra que eu falei que toda vez que tem um coletivo, o coletivo é o núcleo vai ser manada, ó. Uma manada de elefantes foi encontrada. Quem foi encontrada? Uma manada de elefantes. Manada é o coletivo de elefantes. Toda vez que tiver um coletivo, ele tem preferência. Então, aqui o meu núcleo do sujeito vai ser manada. Quem foi encontrada? Uma manada de elefantes. Se eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Uma manada de elefante. Sujeito simples. Só tem um núcleo, sujeito simples. Qual é o meu predicado? Tirei o sujeito, que é isso aqui, ó. Tudo que sobra, que é aqui, ó, é o meu predicado. Então, qual é o predicado? Foi encontrada por acaso. Foi encontrada por acaso é o predicado. O que é o núcleo do predicado? É sempre o verbo. Então, qual é o núcleo do meu predicado? Foi encontrada. Então, voltando aqui.
Meu verbo foi encontrada. Quem foi encontrada? Uma manada de elefantes é o meu sujeito simples, porque só tem um núcleo, manada. Tirei o sujeito, que é isso aqui. O que sobrou? Foi encontrada por acaso, é o meu predicado. E o meu núcleo do predicado vai ser sempre o verbo. Nesse caso aqui, como eu tenho dois, eu tenho que trazer os dois para cá. O verbo ser e o verbo encontrar. Então, essa é a resposta da letra A. Vocês acertaram? Estão achando esse exercício difícil? Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao sujeito. Aí vai entrar o sujeito oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Então, sujeito simples e composto é muito importante que vocês aprendam, porque senão vai ficar difícil daqui para frente, tá? Letra B. As crianças estavam na creche da prefeitura. Qual é o verbo? Qual é o verbo aqui? Ó, estavam. Verbo estar. Então, se eu acho o verbo, se eu só tenho um verbo, deixa eu ver aqui, ó. Meu verbo é o estavam. Eu pergunto para ele: quem estava na creche da prefeitura? Para eu achar o sujeito, eu pergunto sempre o quem. Quem estava na creche da prefeitura? É a resposta completa, tá? As duas crianças. Isso aqui é o meu sujeito, ó. As duas crianças. Nesse sujeito, quem é o mais importante? Quem é o núcleo? Núcleo é o as, o duas ou crianças? Quem é o mais importante? Crianças, porque eram as crianças que estavam na creche, não eram duas nem as, eram as crianças. Se esse aqui é meu núcleo, crianças, eu só tenho um núcleo, então o meu sujeito ele é o quê? Se eu só tenho um núcleo, o sujeito só pode ser simples. O meu sujeito simples é toda a resposta, as duas crianças. Bom, tirando o sujeito, tudo que sobra é o meu predicado. Então, estavam na creche da prefeitura é o meu predicado. Estavam na creche da prefeitura. E qual é o núcleo do meu predicado? É sempre o verbo. Estavam. É sempre o verbo. Tá? E aí? Acertaram essa? Se acertou, coloca certinho. Se errou, apaga e conserta. Vai cair no teste. Tem que saber, tem que estudar para fazer um bom teste, porque não tá muito fácil, tá? Tá teste para quem estuda. Essa frase aqui, ó, grandona ela, olha. A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Achar o verbo. Qual é o verbo dessa frase? A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Ó, o verbo é aqui, ó, pequenininho, ó, é. Vocês já viram os verbos irregulares, é o verbo ser. Então lá, ó, o meu verbo é o é usada. É usada. É verbo ser e usada o verbo usar. Eu tenho aqui uma locução verbal. Então, o verbo é usada. Pergunto para ele: quem é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas? Quem é usada? Quem? A madeira. A madeira é o meu sujeito. Quem é o núcleo do meu sujeito? O a ou a madeira? Quem é usada? O a ou a madeira? É a madeira. Então, o núcleo do sujeito é madeira. Se eu só tenho um núcleo, claro e evidente que o meu sujeito só pode ser simples. Qual é o sujeito simples? A madeira. Facinho, facinho. Se eu tirei a madeira, aqui ó, daqui do pontinho para trás, tudo isso que sobra é o quê? Tirei o sujeito, tudo isso que sobra é o quê? É o meu predicado. Olha que predicado grande. É usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Tudo isso é o predicado. E qual é o núcleo do predicado? É sempre o verbo. Núcleo do predicado é usada. Quem acertou esse?
Espero que um monte tenha acertado esse, porque esse foi um pouquinho mais difícil, porque é uma frase grande, com um verbinho aqui pequenininho aqui, ó. Ó. Então, muita gente caiu do cavalo nessa aí, hein, gente? Letra D. A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. Primeiro passo, verbo. Quem é o verbo? De novo ele aqui, ó, pequenininho, ó. É. Verbo ser. Esse é o verbo. Então, meu verbo é o é. Pergunto para ele: quem é necessária e fundamental? Quem é? A luta em defesa do ambiente. A luta em defesa do ambiente. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Tá. Duvida aí quem acertou. A luta em defesa do ambiente é o sujeito. Qual é o núcleo? É o a, é luta, é em, é defesa, é do ambiente. Qual é o núcleo? Vamos lá. Luta. A luta que é necessária. A luta é necessária e fundamental. Bom, se eu só tenho um núcleo, o sujeito é simples. A luta em defesa do ambiente. Sujeito simples. Se eu tiro tudo aqui, ó, até aqui onde está esse ponto, tudo isso para frente é o sujeito, o que sobra para trás é o quê? Predicado. É necessário e fundamental. Se o meu predicado é necessário e fundamental, o que vai ser o núcleo do predicado? É sempre o verbo. Então, o núcleo do predicado vai ser é, que nem aqui. Se o verbo é, o núcleo do predicado é. Se o verbo é usada uma locução, o núcleo do predicado é usada. Tá? Letra F. Em São Paulo, as florestas nativas sobrevivem em apenas 4% do território estadual. Qual é o verbo? Sobrevivem. Sobrevivem é o meu verbo. Pergunto para ele: quem sobrevive em apenas 4% do território estadual em São Paulo? Quem sobrevive em apenas 4%? Quem? As florestas nativas. Ó, as florestas nativas. Isso tudo aqui é o meu sujeito, porque respondeu a minha pergunta. Ó, quem sobrevive? As florestas nativas. Qual é o núcleo do sujeito aí? Qual o núcleo? Nativas? As? Não, o núcleo é floresta, porque são elas que sobrevivem. Florestas sobrevivem, elas são o núcleo, o principal. Se eu tenho um núcleo só, o meu sujeito é simples. E o sujeito simples é as florestas nativas. Tirei daqui para cá as florestas nativas, é o meu sujeito. Tudo que sobra é o quê? Predicado. Então, isso aqui, ó, não faz parte do sujeito, faz parte do predicado. Então, o meu predicado vai ser em São Paulo, sobrevivem, ó, eu arranquei as florestas nativas, sobrevivem em apenas 4% do território estadual. Bom, se tudo isso aqui é o predicado, o que seria o núcleo? Sempre o verbo. Então, é sobrevivem. Conforme a gente vai fazendo bastante, vai ficando fácil, né? Porque, assim, no começo é difícil, mas você vai pegando o jeitão, vai aprendendo a perguntar para o verbo. Perguntou para o verbo, você acha o sujeito, tirou o sujeito, tudo que sobra é predicado, né? O núcleo do predicado é sempre o verbo. E o núcleo do sujeito é sempre a palavra principal, o mais importante do sujeito. Continuando a letra G. Lembrando também que o sujeito nem sempre ele está no início, né? Já falamos sobre isso. Às vezes ele está no meio, às vezes ele está no final. Olha aqui, ó. A indumentária diferente e o sotaque carregado mostravam sua origem. Qual é o verbo? Aqui, ó. Ele aqui, ó. Mostravam. Esse é o meu verbo, olha lá. Mostravam é o verbo. Aí eu pergunto para ele: quem mostrava a sua origem? Quem mostrava? A indumentária diferente. Indumentária é vestimenta, tá? É a maneira de se vestir. A indumentária diferente e o sotaque carregado.
A indumentária diferente, sotaque carregado, tudo isso aqui é sujeito, até aqui, ó. Qual é o núcleo aqui? Quais são os núcleos aqui desse sujeito? Olha como o sujeito é grande. A indumentária diferente, sotaque carregado. Qual é o núcleo? A indumentária, porque a indumentária mostrava a sua origem e o sotaque também mostrava a sua origem. Então, eu tenho dois núcleos aí. Eu tenho indumentária e eu tenho sotaque. Se eu tenho dois núcleos, lembra? Quando eu tenho um núcleo só, sujeito simples. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, o meu sujeito é o quê? Composto. Então, o meu sujeito composto é a indumentária diferente e o sotaque carregado. Mas o núcleo é só aqui, ó, indumentária e sotaque. Bom, até aqui o carregado, tudo isso aqui é meu sujeito. Tudo isso aqui é meu sujeito. Se tudo isso aqui é meu sujeito, o que é daqui para trás? Mostravam sua origem. É o meu predicado. Mostravam sua origem, é meu predicado. E qual é o núcleo do meu predicado? É sempre o verbo. Então, o núcleo do predicado é mostravam. Facinho, facinho, gente? Dúvida aí? Não tenho que ter dúvida, né? Tá bem fácil. Tem que saber o verbo. Se você olha a frase e não acha o verbo, aí fica difícil. A letra H. Os exportadores brasileiros vendem anualmente milhares de toneladas de frango. Qual é o verbo aqui, ó? Qual é o verbo aqui, ó? Vendem. Vendem é o meu verbo. Pergunto para ele, porque ele sempre me conta tudo. Quem vende anualmente milhares de toneladas de frango? Quem vende? Os exportadores brasileiros. Até aqui, onde está o pontinho. Os exportadores brasileiros é o meu sujeito. Qual é o mais importante? Os são os que vendem? São os exportadores que vendem ou brasileiros? Quem vende? Os exportadores. Poderia ser exportadores americanos, exportadores italianos, exportadores japoneses. Exportadores que é o principal, é o meu núcleo. Eu só tenho um núcleo, que é exportadores. Se eu só tenho um núcleo, o meu sujeito só pode ser simples. Quem vendem? Os exportadores brasileiros, sujeito simples. Se eu tirei daqui para a esquerda o sujeito, o que é do ponto para a direita? O que é o vendem anualmente milhares de toneladas de frango? Se os exportadores brasileiros é o sujeito, eu arranquei o sujeito, tudo que sobra só pode ser predicado. Vendem anualmente milhares de toneladas de frango. Muito bem. Se isso aí, vendem anualmente milhares de toneladas de frango, é o predicado, o que é o núcleo? O núcleo é sempre o verbo. Então, o núcleo é vendem. Vendem. Fizemos mais um. Letra I. Fixavam o horizonte, os olhos parados, bonitos e tristes. Qual é o verbo horizonte? Horizonte é o verbo? Eu horizonte, tu horizontes, ele horizonte, nós horizontimos. Existe isso? Não, horizonte é um substantivo. Qual é o verbo? Fixavam. Eu fixava, tu fixavas, ele fixava, nós fixávamos, vós fixáveis e eles fixavam. O verbo fixar. Se o verbo é o fixavam, eu pergunto para ele: quem fixava o horizonte? Quem fixava os horizontes? Quem? Os olhos parados, bonitos e tristes. Olha que o sujeito veio para o final, ó. Ele inverteu, igual quando a gente faz ativa e passiva. Ele inverteu. Ele está lá no final. Então, os olhos parados, bonitos e tristes, eu acho que esse aqui vai ter gente que vai errar. Qual é o núcleo do sujeito aqui? Ó, olhos.
eram os olhos que fixavam. Parados é qualidade para o olho, bonito é qualidade para o olho, e triste é qualidade para o olho. O olho era parado, bonito e triste, mas o parado, bonito e triste não faziam nada, quem fazia eram os olhos. Então, se só tem um núcleo, o meu sujeito é simples, olhos bonitos e tristes. Tirei os olhos bonitos e tristes, o que sobra é o quê? Né? Ó, o meu núcleo é olhos, um núcleo só. Tudo que sobra é o predicado. Fixavam o horizonte. E qual é o núcleo do meu predicado? Fixavam. Núcleo do sujeito, olhos. Sujeito simples, porque só tem um núcleo, tá? Passou aqui rápido, agora eu vou aqui para a letra J. Alice levou-lhe uma fatia de bolo de aniversário simpaticamente. Qual é o verbo? Levou. O lhe não, tá, gente? O lhe é um pronome. Verbo levou. Quem levou uma fatia de bolo de aniversário simpaticamente? Quem foi? Quem levou? Alice. E ela é o meu núcleo porque só tem um, ó. Alice. Alice levou. Se a Alice é o núcleo do sujeito, ela que fez a ação de levar a fatia do bolo, se eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Alice. Se a Alice é simples, ó, escondi ela aqui, tudo que sobra é o quê? Levou-lhe uma fatia de bolo de aniversário simpaticamente, é o meu predicado. Se tudo isso aqui é o predicado, qual é o núcleo? Se o verbo é levou, ó, o lhe não é verbo, tá? O lhe é um pronome, é como se fosse levou a ele ou levou a ela uma fatia de bolo. Esse lhe está no lugar de uma pessoa, um pronome, mas o verbo é só levou. Se só tem um verbo, o meu núcleo é levou, né? Levou é o núcleo do predicado. K. Ela, Rita e meus avós agradeceram a festa surpresa. Qual é o verbo? Qual é o verbo? Agradeceram. Agora eu pergunto para o verbo. Quem agradeceram a festa surpresa? Quem agradeceram a festa surpresa? Ela, Rita e meus avós. Quem agradeceram? Ela, Rita e meus avós. Qual o núcleo? Ela, Rita e avós. Porque ela agradeceu, Rita agradeceu e o avós agradeceu. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 núcleos. Quando eu tenho 3 núcleos no meu sujeito, eu tenho um bar de um núcleo, o meu sujeito não pode ser diferente. Ele é composto, porque ele tem 3 núcleos. Sujeito composto, ela, Rita e meus avós. Tirando até aqui, tudo que sobra é o quê? Predicado. Agradeceram a festa surpresa. Se agradeceram a festa surpresa é o predicado, o meu núcleo do predicado, agradeceram, que é o verbo. Sempre é o núcleo do predicado. Rui e os amigos estão entretidos com o jogo. Verbo estão. Meu verbo, estão. Quem está entretido com o jogo? Quem está? Rui e os amigos. Rui, entretido, e os amigos, entretido. Eu tenho aqui, ó, 2 núcleos. Não é só o Rui que está fazendo a ação de estar entretido, os amigos também. Se eu tenho 2 núcleos, Rui e amigos, o meu sujeito só pode ser composto, Rui e os amigos. Tirando aqui Rui e os amigos, tudo que sobra é o quê? Predicado. Então, o predicado é estão entretidos com o jogo. Se tudo isso aí é predicado, qual é o meu núcleo do predicado? Estão, tá? Estão é o verbo, núcleo do predicado. Continuando. Renato entregou, olha, tem gente que vê aqui, ó, Renato e Juliana, acha que os sujeitos são os dois. Aí coloca lá, sujeito composto, Renato e Juliana. 0, totalmente errado. O sujeito é aquele que faz a ação. Então, eu tenho que vir sempre no verbo, ó, entregou. Então, meu verbo é entregou. Aí eu pergunto para ele,
Quem entregou a maçã? Quem fez a ação de entregar a maçã para Juliana? Foi Renato. Juliana não fez nada, tadinha. Ela tá parada lá. Ela não fez ação nenhuma. Então, Renato, ele só tem um núcleo. Renato. Renato fez a ação de entregar a maçã para Juliana. Se só tem o Renato, o meu sujeito é simples. Renato, sujeito simples. Tirando o Renato, que é o sujeito, tudo que sobra é o quê? Predicado. Qual é o predicado? Entregou a maçã para Juliana. Tirei o Renato, tudo que sobra é o predicado. Se entregou a maçã para Juliana é o meu predicado, o meu núcleo do predicado entregou, é o verbo. Enfeitam a minha janela as flores coloridas. Verbo enfeitar. O meu verbo é o enfeitam. Pergunto para ele: quem enfeita a minha janela? De novo o sujeito lá atrás, ó. Quem enfeita a minha janela? Alguém faz ação de enfeitar a minha janela. Quem é? As flores coloridas. As flores coloridas enfeitam a minha janela. Qual o núcleo aqui, ó, das flores coloridas? O núcleo das flores coloridas é flores. São as flores que enfeitam a minha janela, né? Então, meu núcleo do sujeito, flores. Bom, se eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é um sujeito simples. E qual é o sujeito simples? As flores coloridas. O sujeito é sempre tudo, tá, gente? O núcleo que você só pode pegar uma palavra. Se as flores coloridas é o sujeito, tudo que sobra, predicado. Enfeitam a minha janela. Então, as flores coloridas enfeitam a minha janela. Qual é o núcleo do predicado? Enfeitam, tá? Estão acertando? Tudo bem aí? Bom, essa eu acho que foi a última frase. Vocês têm que estudar, tudo isso aí vai cair no teste. O teste é para ser entregue até o dia ser feito até o dia 18. No dia 19 eu vou postar o gabarito, então dia 19 ninguém pode fazer mais. Dia 19 não está aceito. Não pode usar nada, não pode nem usar nenhum material. Vocês têm que ter só o caderno, vai ler o teste na plataforma, vai marcar, clicar com a resposta certa e enviar. Depois que enviar, não tem mais volta, tá? Então, enquanto você está fazendo o teste, você pode mudar de uma alternativa para outra, mas depois que finaliza e clica em enviar, já era, aí não tem mais como voltar atrás. Espero que vocês tirem uma boa nota, espero que vocês estejam estudando. Essa semana eu vou fazer contato com vocês, a gente vai montar um grupo, porque a gente vai começar a olhar tarefa, tá? Então as tarefas vocês vão tirar a foto da tarefa, eu vou ter o celular de vocês, a gente vai fazer um cadastro e eu vou começar a olhar a tarefa de vocês. Então um beijo para vocês, espero que tenham entendido a matéria e que façam um bom teste, tá bom? Um beijão.